Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Hoje eu trago um top 10 com os maiores momentos do Oscar na década 2010. Durante a década 2010, a hashtag OscarSoWhite foi o maior fantasma da academia. Críticas à ausência de intérpretes negros nas categorias de atuação e também a ausência de cineastas negros e negras em melhor direção foram alguns dos maiores questionamentos em relação ao Oscar. Outro problema foi a ausência de superproduções nas principais categorias do Oscar. Para uma parte do público, a academia foi ficando cada vez mais elitizada, se esquecendo dos campeões de bilheteria da temporada. Em 2019, o Oscar conseguiu equilibrar esses dilemas. Pantera Negra se tornou o primeiro longa baseado em histórias em quadrinhos indicado ao Oscar de melhor filme. E na cerimônia, a produção fez história com as primeiras vitórias de mulheres negras nas categorias de figurino com a Ruth E. Carter e design de produção com a Hannah Beachler. A cerimônia desse ano pode afastar ainda mais o fantasma do OscarSoWhite. Afinal de contas, nós temos 3 categorias de atuação em que os favoritos são atores negros. Melhor ator com Chadwick Boseman, atriz com a Viola Davis e a Andra Day bem fortes e também ator coadjuvante com o Daniel Kaluuya. Uma das carreiras mais fascinantes de Hollywood atualmente é do Ben Affleck. Com apenas 25 anos, ele venceu o Oscar ao lado do melhor amigo, o Matt Damon, por Gênio Indomável. Daí, ele passou a estrelar uma série de filmes importantes com grandes diretores, até tudo começar a dar errado em projetos ruins e um romance excessivamente midiático com a Jennifer Lopez. Com isso, ele virou sinônimo de fracasso e vergonha em Hollywood. Foi para o fundo do poço, até ressurgir como diretor de cinema. Essa segunda chance atingiu o ápice com Argo, que dominou a temporada de premiações de 2012. Apesar do Ben Affleck ter sido esnobado injustamente em melhor direção, ele venceu o Oscar em melhor filme. E o discurso de agradecimento dele é um dos mais bonitos da história. Visivelmente emocionado, o Ben Affleck admite que acreditava que jamais voltaria ao Oscar novamente. Ele dedica o prêmio à então esposa Jennifer Garner e fala sobre as pessoas que o ajudaram a dar a volta por cima. Daí você pensa, né? Poxa, o cara vai agora fazer uma carreira brilhante, um grande filme atrás do outro. Meses depois, porém, ele chega e anuncia que vai ser o novo Batman, uma roubada e tanto. E deu no que deu. O resultado a gente viu muito bem em Liga da Justiça. Com todo o sentimentalismo e até cafonice possível, a apresentação de Shallow é o 8º maior momento do Oscar na década 2010. Nasce uma Estrela foi um sucesso de público no fim de 2018, com aquela típica história de amor impossível e trágica amada por Hollywood. Como todo bom filme do gênero, tinha sua música tema, tocada até ficar insuportável e ganhar versões em diversos idiomas. Juntos e Shallow Now. Boatos não faltavam sobre um suposto romance extraconjugal entre Bradley Cooper e a Lady Gaga. Quando os dois subiram no palco do Kodak Theatre, todo esse histórico veio à tona e fez com que o Oscar atingisse uma popularidade, uma audiência que a gente não viu muitas vezes na década passada. Se a tentativa de ser uma apresentação intimista não chegou a vingar, por contrastar com o glamour da festa e de suas estrelas, o Bradley Cooper e a Lady Gaga souberam aproveitar toda a expectativa para demonstrar a química palpável entre os dois e jogar com os humores
para gerar um momento lembrado até hoje, para o bem ou para o mal. Claro que nem tudo é perfeito no Oscar, tem aqueles momentos em que tudo dá errado, mas também é justamente neles que faz com que as estrelas gigantescas, famosas, milionárias, acabem sendo um pouco mais humanas, mais próximas de nós. A Jennifer Lawrence que o diga. Ao chegar no Oscar 2013 como a favorita por O Lado Bom da Vida, a Jennifer Lawrence era apontada como um tesouro de Hollywood. Linda, carismática e talentosa, a estrela estava na segunda indicação da carreira, após ter sido nomeada em 2011 por Inverno da Alma, um de seus primeiros trabalhos no cinema. Com uma boa participação em X-Men Primeira Classe e prestes a estrelar Jogos Vorazes, uma franquia milionária para chamar de sua, a vitória em Melhor Atriz era a consagração completa. De forma até protocolar, a Jennifer Lawrence acabou vencendo o Oscar como esperado de melhor atriz, apesar de muitos protestos de cinéfilos e críticos que queriam ver a Emmanuelle Rivat de Amor como a vencedora. Porém, no caminho para a glória, no caminho para a estatueta, teve um pequeno problema. Ao subir ao palco para receber a estatueta das mãos do Jean Dujardin, a Jennifer Lawrence se enrolou com o vestido, bateu no degrau e caiu ao vivo para o mundo inteiro ver. A sorte é que a Jennifer Lawrence tem bom humor, tirou onda da cara dela mesma e já aproveitou essa fama de atrapalhada em outras ocasiões. Ela vive caindo por aí em tapetes vermelhos. Então, a melhor coisa a se fazer quando a gente se dá mal, quebra a cara, paga um mico, é rir de si mesmo. Porque vai fazer o quê? Vai ficar chorando? Com décadas de atraso, a Academia finalmente premiou Spike Lee. Foi em 2019 pelo roteiro de Infiltrado na Clã. Como o Oscar gosta de fazer, a presença do Samuel L. Jackson para anunciar o vencedor já indicava a vitória do Spike Lee. Na hora do anúncio, Jackson solta um berro e quando encontra o Spike Lee, levanta o diretor para celebrar a tão aguardada vitória, em um Dolby Theater visivelmente emocionado por ver a história acontecer. No discurso, o Spike Lee agradece a avó, recorda os seus ancestrais e cobra que os americanos façam a coisa certa nas eleições de 2020. E eles fizeram. Agora cabe a gente fazer a escolha certa no ano que vem. A década de 2010 acabou com aquela história da gente pedir para uma pessoa tirar uma foto nossa. Hoje em dia, tudo se resolve numa selfie. E no Oscar 2014, a Ellen DeGeneres fez a mais famosa delas. Após entregar pizzas para os convidados, a apresentadora reuniu o maior número de estrelas de Hollywood em uma única selfie. Estavam lá Julia Roberts, Brad Pitt, Meryl Streep, Jennifer Lawrence e até o Kevin Spacey, antes de cair em desgraça. Durante 3 anos, até 2017, essa foi a selfie mais compartilhada da história do Twitter. Antes do movimento Me Too explodir e do Harvey Weinstein, Midas do Oscar, ser exposto aos olhos do planeta, o movimento feminista era algo bastante nichado e também silenciado em Hollywood. Uma parte fundamental na virada de chave dessa história aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2015. Quando subiu ao palco para receber o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Boyhood, a Patricia Arquette parecia que faria um discurso protocolar de agradecimento. Na reta final, porém, ela defende de forma enfática igualdade de salários e direitos urgente para as mulheres nos Estados Unidos. A fala contou com o apoio total da Meryl Streep, em um momento que viralizou na internet.
Em um mundo em que todo mundo tem a necessidade de opinar sobre qualquer coisa, é praticamente impossível surgir uma unanimidade. Porém, na década passada, a gente teve uma exceção. Foi o Oscar de melhor ator na cerimônia de 2016 para o Leonardo DiCaprio. Astro que o mundo viu crescer em filmes como Gilbert Grape e Romeu e Julieta, o Leonardo DiCaprio virou um fenômeno com Titanic, até mudar a chave de ícone pop para um ator respeitado, especialmente graças à sua parceria com Martin Scorsese. O Oscar, porém, demorou para reconhecer isso. Leonardo DiCaprio acumulou uma série de derrotas, incluindo uma bem justa em 2014, quando ele foi indicado por O Lobo de Wall Street, mas perdeu para o Matthew McConaughey, de Clube de Compras Dallas. Ao ser indicado em 2016 para o Regresso, com todos os desafios físicos impostos pelo ambicioso projeto do Alejandro González Iñárritu, a sensação era de que havia chegado o tão aguardado momento. Apesar do amplo domínio na temporada de premiações, a ansiedade e o medo de uma surpresa desagradável duraram até a Julianne Moore finalmente dizer as mágicas palavras. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Cá entre nós, essa carinha de pinto no lixo do DiCaprio ao receber o prêmio e ver todo mundo ali aplaudindo ele, foi a mesma que a gente ficou de finalmente ver esse momento histórico. A vitória de Parasita em 2020 simbolizou um importante avanço da academia na sua internacionalização cada vez maior, visto o número de membros recordes que entraram na entidade nos últimos anos vindos de fora dos Estados Unidos. Pela primeira vez, uma produção não falada em inglês conseguiu levar o Oscar máximo, o Oscar de melhor filme. A década também foi marcada por um período em que os cineastas vindos de fora dos Estados Unidos dominaram a categoria de melhor direção. O único que nasceu nos Estados Unidos a vencer o Oscar da categoria foi o Damien Chazelle de La La Land. Os mexicanos, para você ter uma ideia, ganharam 5 vezes, 2 com Alfonso Cuarón, 2 com Alejandro González Iñárritu e 1 com o Guillermo del Toro. A conquista do Bong Joon-ho foi a mais simbólica delas e aconteceu em um momento que foi perfeito. Primeiro, porque quem anunciou foi somente Spike Lee. Depois, a cara do Bong Joon-ho de não estar acreditando no que estava acontecendo era nossa, espalhada ao redor do planeta. No discurso de agradecimento, o sul-coreano presta uma homenagem belíssima ao mestre Martin Scorsese, aplaudido de pé por todos no Kodak Theater. Por fim, ele ainda agradece o Quentin Tarantino por inserir os seus filmes nas listas de melhores do ano e fazer Hollywood dar atenção ao cinema da Coreia do Sul. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu assisto esse momento no YouTube, eu fico emocionado, porque é realmente muito bonito. O maior momento do Oscar na década 2010, é claro, não tinha como ser outro. Atrapalhada no anúncio de melhor filme na cerimônia de 2017. O que era para ser uma homenagem a um clássico do cinema americano e o auge da festa se tornou em um dos momentos mais embaraçosos da história de Hollywood. A ideia de colocar o Warren Beatty e a Faye Dunaway para anunciarem melhor filme era uma forma de homenagear os 50 anos de Bonnie e Clyde, pilar fundamental da nova Hollywood. Um erro nos bastidores, porém, levou a dupla a subir no palco com um envelope trocado. Em vez de melhor filme, estava o resultado de melhor atriz. O Warren Beatty abriu o envelope e não entendeu nada. Achando que era uma brincadeira, um mistério do colega, a Faye Dunaway faz o primeiro anúncio. La La Land. Alegria geral, fim de festa, o super favorito La La Land confirmando a sua vitória, tudo parecia bem. Porém,
uma movimentação estranha começa a acontecer no palco. A descoberta da equipe do musical de que, na verdade, perderam já nasce épica, com o Ryan Gosling segurando uma risada. O melhor é a cara de espanto de toda a equipe de Moonlight e a reação de que porra é essa das maiores estrelas do cinema americano. Vamos então para as perguntas de vocês, começando com o Antônio Maltese. Ele quer saber qual o motivo do americano ser tão aficionado em prêmio e se, na minha opinião, o Brasil precisa de um evento como o Oscar para fomentar a indústria do cinema. Antônio, aí tem duas questões. Primeiro, o americano ele tem essa questão da competição, da competitividade, que é da raiz americana, então é natural que essa cultura de premiação eles façam direto. E segundo, tem a questão financeira. Você tem, quando um filme é indicado ao Oscar, um grande evento, há um maior interesse, as pessoas vão atrás e aí mais grana, mais faturamento. Então acaba sendo uma questão, sim, artística, qualidade, mas também financeira. Quanto à questão do Brasil, a gente tem diversos festivais, diversos prêmios, diversos eventos. Cabe a nós irmos atrás, buscar saber mais sobre essas produções e também acho que é uma questão de política pública. Muita gente, com essas bobagens de hoje em dia, acha que tudo é manata, enfim, mas lá nos Estados Unidos, na Europa, se investe muito dinheiro público, tem muita questão fiscal, tributária, de isenções para a indústria cinematográfica. Aqui no Brasil, como a gente desconhece muito isso, é que fica essas bobagens, essas besteiras, esse populismo barato que a gente tem hoje. Mas o cinema é uma indústria fundamental. Tá aí a Coreia do Sul fazendo muito bem a sua parte, conseguindo colher frutos impressionantes nos últimos anos. Segunda pergunta, da Tânia Souza, e ela quer saber se eu cheguei a conferir os indicados na categoria de documentário e se o Babenco teria alguma chance de figurar entre os finalistas. Tânia, sobre os meus favoritos, esse é o tema do vídeo da próxima sexta-feira, então aguarda até lá. Sobre Babenco, acho que teria oportunidade sim. Para mim ele é muito melhor do que Creep Camp, por exemplo, mas infelizmente não deu para o Brasil. Terceira pergunta é do Júlio César. Ele disse que acabou de ver Bela Vingança e que achou um filmaço e quer saber se ele acha que o filme vai vencer alguma categoria. Júlio, as chances que ele tem maior são em roteiro original, hoje ele é o favorito, e tem melhor atriz com a Carey Mulligan, mas que tá nesse suspense, a gente não sabe se ela vai chegar forte, visto que as suas principais rivais, pelo menos algum prêmio nessa temporada de premiações, acabaram ganhando. Agora é a pergunta Glenn Close, que é feita pelo Daniel. Ele quer saber se, analisando o histórico de indicações da Glenn Close no Oscar, não é mais provável que ela receba um Oscar honorário pela carreira ainda nessa década. Daniel, eu acho que isso uma hora ou outra vai acabar acontecendo mesmo. Vale lembrar, o Spike Lee ganhou o Oscar honorário depois que ele veio a ganhar o prêmio de roteiro por Infiltrado na Clã, então acho sim que ela pode ganhar esse honorário, que não impediria de, daqui a algum tempo, ela vencer o Oscar concorrendo por algum filme. Esse Oscar vai sair, acalma o coração, que tenham certeza que um dia sai. A próxima pergunta é do Carlos Alberto, e ele quer saber, na minha opinião, considerando a última década, 2010 a 2020, qual o melhor e o pior vencedor do Oscar de melhor filme. Carlos, eu já fiz essa lista, tá aqui no canal, só que eu coloquei de 2010 a 2019, enfim, já teve essa discussão sobre década aqui no canal, qualquer coisa você olha aí nos comentários. Mas eu só vou dizer o melhor da década, levando em consideração esse 2010-2020, que para mim é Parasita. O pior, tô deixando o link na descrição para você conferir no vídeo, que tá bem legal. É isso, senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, eu tô de volta aqui no canal para falar quais filmes, na minha visão, deveriam ganhar o Oscar e também o meu ranking de cada categoria, qual que eu gosto mais, qual que eu gosto menos. A gente se encontra, até a próxima, tchau!